Oiê! Eu voltei e hoje eu vim falar pra você sobre ciclo circadiano. O que é isso, por que é importante você saber o seu e como você faz pra descobrir. O ciclo circadiano é, na verdade, nosso relógio biológico, então todo mundo tem o seu. A diferença é que nem todos esses relógios estão funcionando no mesmo ritmo. Você já deve ter notado, por exemplo, que algumas pessoas acordam muito bem de manhã sem nenhum problema e outras se esforçam horrores para conseguir levantar da cama. Ou, por exemplo, pessoas que têm horários de alimentação muito diferentes uns dos outros, pessoas que vão dormir às 8 da noite e outras que vão dormir às 12 da madrugada. Tudo isso, na verdade, é um reflexo do ciclo circadiano de cada um. E existem basicamente quatro ciclos circadianos. Antigamente se falava em três porque era muito comum dividir o ciclo entre pessoas da manhã, da tarde e da noite. Mas depois de um estudo feito pelo Dr. Michael Breus, ele percebeu que faltava uma característica de um perfil, que são as pessoas que costumam ter problemas de insônia. E aí esse perfil ele foi se adaptando e todos os quatro perfis foram se adaptando junto. E como são e quais são esses perfis? Eles são hoje nomeados pelo comportamento dos animais na natureza. Então a gente tem os quatro que são o golfinho, o leão, o urso e o lobo. Eu já vou te explicar inclusive como você faz para descobrir o seu. Mas antes eu queria que você entendesse a importância de conhecer o seu ciclo, porque ele é basicamente o que molda a sua capacidade de se organizar durante o dia, de realizar suas tarefas, de cumprir os seus objetivos, ou seja, de se sentir mesmo uma pessoa realizada. E quando eu digo realizada, não é nem só a questão de produtividade e, enfim, parte profissional, mas é saber o que te faz bem e o que te faz mal, saber adaptar a sua rotina, o seu ciclo de vida, aprender a conseguir acordar se sentindo melhor, mais revitalizada, aprender o que fazer para lidar com esse seu ciclo e com as limitações e as vantagens que o seu ciclo te dá. Se você, por exemplo, entender que você não funciona no período da manhã, simplesmente porque isso é um reflexo do seu ciclo circadiano, da sua produção de hormônios, você vai se sentir muito melhor consigo mesmo, porque você vai perceber que isso não é uma preguiça da sua parte, como você pode ter já se julgado ou outras pessoas possam ter te julgado. Mas simplesmente é o modo como o seu relógio biológico funciona. E isso vai fazer duas coisas para você. Você vai diminuir o seu julgamento interno. E dois, você vai conseguir começar a entender como se adaptar ao seu ciclo. Como você pode fazer com que o seu ciclo trabalhe da melhor forma para você mesma. Tá, Júlia, mas e como funcionam esses ciclos? Eu vou falar agora para vocês um apanhado geral, só para esse vídeo não ficar muito longo, mas depois quando vocês descobrirem o de vocês, vocês vão ter uma informação mais detalhada, tá? O primeiro que a gente vai falar são os golfinhos. 10% da população aqui se enquadra nessa categoria. Eles são pessoas que tendem a ter problemas de insônia, eles já acordam não se sentindo revitalizados, eles acordam se sentindo cansados. E eles vão entrar no ritmo assim do dia lá pelo final da tarde. E eles têm picos produtivos esparsos ao longo do dia, não tem exatamente um horário específico que é quando eles estão mais produtivos. Eles tendem a ser pessoas muito inteligentes, introvertidas e também cautelosas. Depois a gente tem os leões, que são 15 a 20% da população que se enquadra aqui. São pessoas que acordam muito cedo, assim, com a maior facilidade do mundo. O momento mais produtivo deles, de fato, é logo já de cara de manhã. Eles estão já com brilho no olho nesse momento. Porém, já no final da tarde eles já estão exaustos, então são pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, de acompanhar um happy hour ou de ficar até tarde numa festa. Eles costumam ser pessoas estáveis, práticas e muito otimistas. Depois nós vamos para os lobos, que também aqui são de 15 a 20% da população que se enquadra nessa categoria, e são pessoas que têm muita dificuldade para acordar cedo. Eles ficam zonzos assim até o meio-dia, que é quando eles começam a funcionar. O pico de produção deles é lá pelas 7 da noite, então já é bem mais tarde, e são pessoas que dormem normalmente muito tarde. Eles tendem já a ser super impulsivos, super pessimistas e muito criativos. E depois nós temos os ursos, que são 50% da população. Então grande parte das pessoas estão aqui. Essas são as pessoas que se considera, por exemplo, o ciclo circadiano ideal, o padrão. Por quê? Porque eles estão
conectados com o nascer e o pôr do sol. Eles são um meio termo entre os leões e os lobos. Eles são pessoas que demoram um pouquinho para acordar de manhã, mas não tem tanta dificuldade assim quanto os lobos. E depois de um tempinho eles já entram no ritmo. São pessoas que têm um pico produtivo ali maior entre o meio da manhã e o começo da tarde. E são pessoas muito descontraídas e simpáticas. E aí você pode me falar assim, mas Júlia, eu não gostei do meu ciclo, eu posso mudar? Não. O ciclo, ele é genético, você não tem como mudar ele. O que acontece é que, ao longo da nossa vida, o ciclo ele vai se alterando naturalmente. Então, antes dos 20 e depois dos nossos 60 anos, esse ciclo ele tá em constante mudança. O padrão, que é o seu ciclo estabilizado, vai ali entre os seus 20 anos e 60 anos. Você não pode mudar ele, mas o que você pode fazer é conhecê-lo melhor e procurar adaptar ele o máximo possível ao seu estilo de vida. Claro, tudo dentro dos seus limites e compromissos, mas sim é possível ir se adaptando para conseguir se encaixar melhor e conseguir obter os melhores resultados de viver e conviver com o seu ciclo. Eu, inclusive, vou dar mais algumas dicas aqui depois, futuramente, sobre isso. Já aproveita se você está gostando e já dá um like no vídeo e se inscreve no meu canal antes desse vídeo terminar. E como então que você faz para descobrir qual é o seu ciclo circadiano? Eu deixei linkado aqui embaixo um quiz que você pode acessar e descobrir qual é o seu perfil. Esse quiz ele é baseado nos estudos e no livro The Power of One, do Dr. Michael Breus. E até hoje, assim, ele é das formas mais eficazes de entender mais a fundo qual é o seu ciclo e se conhecer melhor. Uma outra forma que existiria para você conhecer o seu ciclo circadiano é através de exames de sangue, mas não é necessário que você o faça para saber o seu. Então, eu te indico usar o quiz, que é uma forma prática, acessível e fácil, e eu espero muito que você goste de conhecer o seu ciclo, que seja importante para você se familiarizar com o seu modo de ser. E eu vou voltar aqui para dar mais dicas sobre isso. Ah, e detalhe, você vai clicar no link do quiz, você vai receber um e-mail meu para acessar esse quiz, e lá vai ter, inclusive, qual é o meu ciclo circadiano. Eu espero que vocês gostem de conhecer os de vocês, saber qual é o meu, e a gente vai se falando mais, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!